Você abra comigo no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, e quero falar sobre o tema, uma cura para os problemas do coração. Então, um deles, que era um intérprete da lei, fez uma pergunta para tentar Jesus dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pense nisso, toda a lei e todos os profetas dependem desses dois mandamentos. Quero repetir a passagem das Escrituras para que você possa memorizá-la. Mateus capítulo 22, versículos do 37 ao 40. E não foi um erro de Jesus. Ele fez isso deliberadamente. Ele mencionou o coração primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabe, aqui em Syracuse, ao entrar na cidade pela I-690, há um enorme outdoor anunciando que Syracuse é o coração do estado de Nova York. E eu acredito que seja. É o coração do estado de Nova York. E o presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt e Eleanor Roosevelt estavam associados mundialmente à região central de Nova York. E Bernard Baruch, que foi um dos grandes filósofos e conselheiros de 6 presidentes, além de um dos líderes judeus mais brilhantes do país. E um amigo meu certa vez foi questionado por Eleanor Roosevelt, que perguntou, se minha cabeça diz uma coisa e meu coração outra, qual eu devo seguir? E Bernard Baruch respondeu à senhora Roosevelt, siga seu coração. Veja, o coração é o centro da sua vida. Se você pensar no seu coração, no coração físico, ele bate cerca de 100.000 vezes a cada 24 horas. Ele se contrai 4.000 vezes por hora. Nosso sangue pesa cerca de 11 quilos e todo ele passa pelo coração a cada 4 minutos. Em Provérbios 23, 7, a Escritura diz, como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Na Bíblia, o coração é mencionado muito além de ser apenas um órgão do corpo. Ele é considerado o centro das nossas emoções. Quando éramos meninos, lembro-me de que costumávamos gravar iniciais nas árvores ou na lateral de algum celeiro. O nome de nossa namorada e um desenho de um coração. O Dia dos Namorados é um dia para os apaixonados e o símbolo é o coração. Quando ficamos assustados ou excitados, colocamos nossas mãos sobre o coração. É o centro das nossas emoções. Quando saudamos a bandeira, como fizemos outro dia no Rotary Club, seja durante a saudação ou enquanto cantamos o hino nacional, colocamos as mãos sobre o coração. É um gesto que reflete patriotismo e emoção. O coração também é o centro das ações decisivas. A Bíblia diz o tolo, não em sua mente, mas em seu coração, não há Deus. E em Provérbios 4:23 está escrito, guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. O coração é o lugar tanto da crença quanto da dúvida. Cristo disse, do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mas há algo de errado com o meu coração, e há algo de errado com o seu coração. Nossos corações estão doentes por uma enfermidade que a Bíblia chama de pecado. Na Bíblia, o coração também é considerado a semente da vida. A Bíblia diz que o seu coração viverá para sempre. Pense nisso. Seu corpo vai morrer e será enterrado, mas seu coração, sua alma, seu espírito viverão para sempre. Daqui a 1000 anos, ele ainda estará vivo. Quando Deus olha para o ser humano, ele não vê a cor da sua pele, o tipo de roupa que veste ou sua posição social. A Bíblia diz que, do coração de uma pessoa negra, de uma pessoa oriental ou de uma pessoa branca, procedem as questões da vida. E nenhum médico na terra pode distinguir um do outro. Somos todos iguais aos olhos de Deus. A Bíblia afirma, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Nas Escrituras, o coração é considerado o símbolo de toda a pessoa. Quando Stephen de Kelowna caiu nas mãos de seus agressores e eles perguntaram com zombaria,
Onde está agora sua fortaleza? Stephen colocou a mão sobre o coração e disse: aqui está a minha fortaleza. Helen Keller, que era cega, surda e muda, escreveu: as melhores e mais maravilhosas coisas do mundo não podem ser vistas ou tocadas, mas apenas sentidas no coração. Veja, o coração passou a representar o centro da vida moral, espiritual e intelectual de uma pessoa. É o assento da consciência e da vida de alguém, algo extremamente importante. E a pergunta que quero fazer a você esta noite é: o seu coração está certo? Está certo com Deus? Porque se não estiver certo com Deus, seus pecados não estão perdoados. Você não irá para o céu quando morrer. Nossos corações precisam estar certos. Não pergunto sobre sua vida exterior. Não pergunto sobre sua vida intelectual, seu status financeiro ou sua vida social. Estou perguntando sobre o seu coração. E o seu coração? Examine profundamente o seu coração esta noite. Em seus pensamentos, como você está em relação a Deus? Você está certo com Deus? A Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E para se preparar para encontrar Deus, o seu coração precisa estar certo e ser tocado pelo Espírito Santo. Agora, o que a Bíblia ensina sobre o coração? A Bíblia ensina que nossos corações são pecaminosos. O meu é, o seu é. Nós nascemos assim, desde Adão e Eva. Esse pecado é transmitido de geração em geração. Primeiramente, a Bíblia diz que nossos corações estão cheios de imaginações malignas. Provérbios 6,18 afirma: coração que maquina projetos iníquos. O que você imagina? Quais são suas fantasias? Sobre o que você fantasia? E em segundo lugar, a Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Jeremias 17,9 declara: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse é o seu coração. É isso que a Bíblia diz sobre o seu coração. É o que Deus pensa sobre o meu coração e o seu. A Bíblia também afirma que o coração está distante de Deus. Em Mateus 15, lemos: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantos de nós vamos à igreja e cantamos? Quantos de nós vamos à igreja e ouvimos o pregador? Quantos de nós, exteriormente, vivemos uma vida aparentemente boa, mas nossos corações estão longe de Deus? Não temos aquela experiência com Cristo em que Ele está em nossos corações durante todo o dia, em que pensamos nele, oramos a Ele e o sentimos perto de nós. Mas deveríamos. Não estamos vivendo em nossos corpos e em nossas vidas o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade. E então a Bíblia diz que nossos corações são um tesouro de maldade. Em Marcos 7, Jesus afirmou: porque de dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos. Os pensamentos malignos vêm do coração. Adulterações. Você pode cometer adultério com seu corpo, mas ele começa no coração e na mente. Fornicações, homicídios, furtos, cobiças, maldades, enganos, lascívia, inveja, blasfêmia, orgulho, insensatez, todas essas coisas, Jesus disse, vêm do coração. Portanto, a coisa mais importante no mundo para você, esta noite, é ter certeza de que seu coração está certo com Deus e de que você foi perdoado por todas essas coisas. E quantos hoje têm corações obscurecidos? Muitas vezes, fico absolutamente impressionado com a ignorância que vejo no mundo. Uma ignorância que vem do fato de que as pessoas não conhecem a Deus, não conhecem a Bíblia, não conhecem o plano de Deus para os séculos. E por isso cometem tantos erros, porque seus corações estão obscurecidos e Satanás cegou seus olhos. Muitas vezes, falei com pessoas com pouca educação formal, mas que conhecem a Deus. E elas sabem mais sobre o que está errado e como corrigir do que aqueles que possuem uma educação brilhante. Há algo de errado conosco que não reconhecemos no mundo em que vivemos. Nosso mundo é secular. Nosso mundo não quer levar em conta que Deus existe ou que o homem foi feito à imagem de Deus. Nosso coração foi feito à imagem de Deus e criado para ter comunhão com Ele. Sem Deus, Ele é escuro. O diabo obscurece nosso entendimento. O pecado obscurece nossa compreensão. O pecado paralisa nossa vontade.
entorpece nossa consciência e corrompe nosso coração. Além disso, a Bíblia diz que temos corações incrédulos. Em Hebreus capítulo 3 lemos: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e incrédulo, que o leve a afastar-se do Deus vivo. E nossos corações estão cegos. Em Efésios 4 diz: Entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, devido à dureza de seus corações. Nossos corações estão cegos. Você gostaria de ter seu coração iluminado pelo Espírito de Deus? Você que está assistindo pela televisão, pode pegar o telefone agora e ligar para o número que está na tela. Há um conselheiro pronto para falar com você sobre como você pode ter um novo coração, porque Deus promete um novo coração a todos aqueles que colocam fé e confiança nele. E você pode fazer isso agora. Que coisa maravilhosa! E a Bíblia ainda diz que nossos corações são enganadores. Jeremias 17:9 declara: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Pense nisso, mais do que todas as coisas, o coração é enganoso. Ele engana você, ele engana outras pessoas. E então, no Salmo 101, está escrito que nossos corações são orgulhosos. Aquele que tem olhar altivo e coração orgulhoso, não o suportarei, diz Deus. A Bíblia também afirma que nossos corações são rebeldes. Este povo tem um coração rebelde e obstinado. Revoltaram-se e foram embora, e nossos corações são idólatras. Pensamos em outras coisas mais do que pensamos em Deus. Qualquer coisa que você coloca acima de Deus em sua mente, torna-se idolatria. Pode ser aquela caixa no canto da sua sala, que chamamos de televisão. Se você passa mais tempo assistindo televisão do que lendo a Bíblia, isso pode ser idolatria. Se você gasta mais tempo pensando no que viu na televisão do que no que leu na Bíblia, isso é idolatria. Muitas vezes, preciso me ajoelhar e confessar que também faço isso. E digo: ó Deus, purifica-me e perdoa-me. Passei muito tempo diante daquela tela esta noite. Deveria ter estado lendo e absorvendo tua palavra, orando pelas pessoas na África e em outras partes do mundo, onde há tanta fome, tantas pessoas sem teto, tanto sofrimento. A Bíblia também diz que nossos corações são de pedra. Em Ezequiel 36:26, Deus promete: tirarei o coração de pedra da sua carne. A palavra diz que nossos corações são duros, frios e estéreis. Esse é o seu coração. É isso que a Bíblia declara. Assim Deus diagnostica seu coração. Você vai ao cardiologista para obter um diagnóstico. Ele usa instrumentos, realiza testes de esforço, faz um eletrocardiograma ou um angiograma. Lembro-me da primeira vez que fiz um angiograma na Mayo Clinic, em Rochester, Minnesota. Estava um pouco nervoso. Deitado lá, disse ao médico. Havia vários médicos presentes. Quando vocês vão inserir aquele tubo e colocar o contraste no meu coração? Porque havia uma grande tela à minha frente. Ele respondeu: já está lá, olhe para a tela. Eu nem percebi quando fizeram. Havia pessoas que me deixaram nervoso antes, mas a experiência foi muito diferente do que eu imaginava. A Bíblia também diz que nossos corações podem se endurecer. Pense em Faraó. Outro dia, estava assistindo a um trecho do filme Os 10 Mandamentos. Estava passando em um dos canais e mostrava como Faraó endureceu seu coração. Em Êxodo 7 lemos: o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, ele se recusa a deixar o povo ir. Deus enviou 10 pragas para amolecer o coração de Faraó, e toda vez ele prometia que deixaria o povo de Israel sair do Egito, onde eram escravos. Mas Faraó não cumpria. Ele endurecia o coração e quebrava suas promessas. Deixe-me dizer algo importante. A Bíblia adverte em Provérbios 29:1. O homem que endurece o pescoço, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Em outras palavras, chegará o momento final em que você endurecerá o coração e tudo estará acabado. Não haverá mais chances para você. Quando endurecemos o coração, ele forma uma espécie de anel ao redor, tornando-se mais difícil para o Espírito Santo alcançar você novamente. Cada vez que ele fala e você rejeita, seu coração endurece mais, como o coração de Faraó, que se tornou cada vez mais impenetrável. Chegará o momento em que, mesmo que Deus fale, você não conseguirá mais ouvi-lo. E você, como está o seu coração? Está em paz com Deus?
A Bíblia diz que Deus examina os corações. Pense nisso, o Deus Todo-Poderoso estudando o seu coração. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21, 2. A Escritura continua: se disseres, eis que não o soubemos, porventura, aquele que pondera os corações não o considerará, e aquele que guarda a tua alma não saberá, e não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Provérbios 24, 12. Deus conhece o seu coração. Ele estuda cada detalhe. Não há como enganá-lo ou esconder-se dele. Ele sabe todos os seus segredos. Como você está diante de Deus? O seu coração está certo com ele? Além disso, a Bíblia diz que Deus pesa os corações e os prova. O que significa pesar o coração? Ele o avalia com base nos 10 mandamentos. Ele o compara ao Sermão do Monte, à grande lei que lemos no início, à vida de Cristo e aos ensinamentos das Escrituras sobre como devemos viver. Ele pesa o seu coração. Quanto você pesa? Mas há algo ainda mais profundo. Por toda a Bíblia, encontramos referências ao sangue de Jesus Cristo. Alguém pode dizer, não acha que a Bíblia fala demais sobre sangue? Alguns até chamaram o cristianismo de uma religião de matadouro. De fato, as Escrituras mencionam muito sobre o sangue, mas a Bíblia também afirma, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Se Jesus Cristo não tivesse morrido naquela cruz e derramado o seu sangue por você, não haveria possibilidade de perdão. Isso significa que o coração dele sangrou por nós, e somente por meio desse sangue podemos ser purificados. A Bíblia também diz que Deus prepara os corações pelo Espírito Santo. Ele prepara o seu coração. O fato de você estar ouvindo esta mensagem agora já é resultado dessa preparação divina. Ele utiliza as experiências da sua vida para moldá-lo. Muitas das dificuldades e lutas que você enfrentou foram Deus preparando o seu coração. Como está escrito, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Provérbios 16, 1. Além de preparar, Deus também abre os corações. Em Atos 16, 14, lemos: e certa mulher, chamada Lídia, adoradora de Deus, estava ouvindo, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Que coisa maravilhosa! Deus prepara o coração, abre o coração e depois ilumina os olhos do nosso entendimento. Isso é graça divina. Deus age em nós, mesmo quando não percebemos, e o seu objetivo final é nos transformar para vivermos em comunhão com Ele. O seu coração está preparado para isso? Eu confiei que o palco me sustentaria. Isso é fé. E é dessa mesma maneira que você precisa confiar em Cristo. Confiar que Ele pode sustentar você, perdoar seus pecados e dar-lhe um novo coração. Você não precisa entender tudo, nem precisa ver para crer. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. É Deus quem lhe dá a fé para crer. Você só precisa dar o passo. Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Reconheça diante de Deus que você é pecador, que tem falhado e que precisa de um Salvador. Admita que não pode mudar sua vida sozinho. Depois, confie em Cristo. Creia que Ele morreu na cruz por você, que o sangue dele foi derramado para o perdão dos seus pecados e que Ele ressuscitou, trazendo vida nova para você. A Bíblia diz que Deus dá um novo coração e coloca dentro de você o seu espírito. Ele promete transformar sua vida por completo. Mas para isso, você precisa entregar seu coração a Ele. Não é suficiente apenas frequentar a igreja, ser batizado ou confirmado, ou tentar levar uma vida boa. Essas coisas são importantes, mas não são o suficiente. O que Deus quer é o seu coração, inteiramente entregue a Ele. Pense nisso. A pequena garota da escola dominical escolheu ser pura de coração, porque sabia que, se seu coração fosse puro, tudo o mais seguiria. Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Quando o seu coração é renovado por Deus, tudo muda. Suas ações, palavras e pensamentos passam a refletir essa transformação. O bem começa a fluir de dentro de você, porque Cristo vive em seu coração. E se você ainda não deu esse passo de fé, por que não fazê-lo agora? Hoje é o momento certo para entregar seu coração a Deus. Você pode orar algo assim: Senhor, reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão.
Arrependo-me dos meus pecados e entrego minha vida a Ti. Creio que Jesus morreu por mim e ressuscitou para me dar uma nova vida. Dá-me um novo coração e transforma-me segundo a Tua vontade. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a promessa de Deus é verdadeira. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. E lembre-se, a transformação não é instantânea, mas um processo. Deus começa a obra em seu coração e a completará, guiando você passo a passo. Que tal começar essa nova jornada agora? Seu novo coração está ao alcance, basta confiar. Eu tive fé nas pessoas que colocaram isso aqui. Quando você se sentou naquela cadeira, você não a examinou, tocou e verificou se ela iria te sustentar. Você acreditou nas pessoas que a construíram. Esse é o tipo de fé de que estamos falando aqui. Fé em Cristo, não em mais nada, exceto Cristo e o que Ele fez na cruz e na ressurreição, quando Deus o ressuscitou dos mortos e Ele está vivo. E eu vou pedir para você fazer o mesmo, como vimos ontem à noite. Mais de 1000 pessoas fizeram. Vou pedir para você se levantar do seu assento lá de cima, na galeria de cima. Vai levar mais 1 ou 2 minutos. E todos vocês aqui embaixo a quem Deus falou. E no coro você pode ser um líder na igreja. Ontem à noite até tivemos um clérigo que veio. Mas você pode querer fazer esse compromisso. Vou pedir para você fazer esse compromisso esta noite e dizer: Senhor, eu quero um coração novo. Eu quero sair daqui uma nova pessoa. Eu quero andar por um caminho diferente. Jesus disse: há 2 caminhos. Há o caminho estreito e o caminho largo. Você está em um ou no outro. Em qual deles você está? Jovens, pessoas mais velhas, quem quer que você seja, vou pedir para você vir e ficar aqui publicamente. Por que eu faço isso publicamente? Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu publicamente no seu lugar. E Deus colocou sobre Ele todos os nossos pecados publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai, que está nos céus. Há algo em vir e torná-lo público que Ele exige, e isso também faz algo psicológico por você. E então, você deve segui-lo e servi-lo. Não é apenas uma experiência única. Isso é o começo de algo novo que será diário com você, no qual você confia nele. Você está disposto a pegar a cruz, negar a si mesmo e segui-lo. Você está disposto a olhar para os seus vizinhos e as necessidades do mundo de uma forma nova. Vou pedir para você se levantar e vir agora. E depois que todos vocês vierem, vou dizer uma palavra a vocês, orar com vocês e entregar um material para ajudá-los em sua vida cristã. E se você estiver com amigos ou parentes, ou veio em grupo, eles vão esperar. Mas você se levanta e vem. Vamos mantê-lo aqui apenas por alguns momentos. Apenas se levante e venha agora, centenas de vocês a quem Deus falou. Há uma pequena voz dentro de você que diz: você deve vir, você venha esta noite, de onde você está, você lá em cima e no coro. Deus falou com alguns de vocês. Se levantem e venham.